Bom, gente, bom dia. Vamos lá, começar. Gustavo Carvalho. Gente, prova de vocês, acho que semana que vem, o que cai, PG, até soma. Soma, que foi a aula passada, e mais essa aula fica para o simulado bimestral de vocês, tá? Então hoje vamos terminar aí a teoria, tecnicamente grossa. Depois é só exercícios que envolvem esse conhecimento e às vezes depois envolve também o conhecimento de PA, que você viu lá no primeiro ou segundo bimestre. Gente, vamos lá. Soma agora começa a entrar mesmo o lado, vamos dizer, misterioso da matemática, já não é mais infantil. Você vai chegar a uma primeira fórmula que liga o que a gente fala, o ensino superior, limite, tá? E aqui para você ver assim, ó, como que soa mal, principalmente quando a gente tem uma mentalidade mais infantil. Soma dos infinitos termos. Somar infinitos. Soa mal. Somar infinito dá infinito. Essa é a visão, talvez, mais infantil, primária. Só que a matemática prova que é possível somar infinito e não dá infinito, inclusive nem dá um número grande. De uma PG, só que não dá para somar qualquer coisa. É de uma PG convergente. O que é convergente? Isso a gente vai discutir agora com vocês. Caderno 4, página 41 do livro 4 de vocês. Vamos lá. O que é uma PG convergente? Gente, toda vez que eu falo em uma PG convergente, é uma PG que necessariamente tem sua razão entre o número menos 1 e 1. Necessariamente de menos 1 a 1. Significa, então, que sua PG vai ter uma razão, por exemplo, igual a meio, igual a menos 1/3, igual a 0,3. Então não é qualquer PG que é chamada de convergente, é uma PG que tem a razão aqui fracionária entre menos 1 e 1, não é só ser uma fração. Se for maior que 1, não é convergente, e aí não dá para utilizar essa fórmula. Não dá para somar infinito, ou seja, a sua resposta também vai ser abstrata. A soma desses infinitos vai ser infinito, ou menos infinito. Agora, se tiver entre esses valores, é possível somar o infinito. E o que seria uma PG como essa? Exemplos. Essa, a mais clássica que você vai perceber aí, que vai aparecer nos exercícios. 1 vezes meio dá meio, vezes meio dá 1/4, vezes meio dá 1/8, vezes meio vai dar 1/16, vezes meio 1/32, vezes meio 1/64, e assim vai. Primeira coisa que eu pergunto, essa PG é crescente ou decrescente? Vai. Decrescente. Decrescente. Porém, ela chega um momento num dado negativo. Toda vez que a gente pensa, vai decrescer, vai chegar a um valor negativo, vai decrescer, estou falando indo aqui. Ela vai chegar a um valor negativo? Não? Não. Porque você vai multiplicar por meio, é a metade, a metade, a metade, a metade, a metade. Se a coisa é positiva, metade de algo positivo vai ser positivo, concorda? Ou seja, isso daqui, toda vez que você mexe com uma PG convergente, a tendência, quando a gente fala tendência, é você pensar em não 100 termos, bilhões, trilhões de termos. É chegar a 0. Espera aí começa o raciocínio científico. Se a tendência, quando eu for para o infinito, é chegar a 0,
Se chegar a zero, zero quando eu for somar, não vai valer nada. Isso significa que é possível então deduzir quanto vale essa soma quando eu for para o infinito. Estou falando infinito, não estou falando 10, 20, 30, 40 termos. Se chega a zero, é possível contabilizar todos. Você está somando, quando você chegar a zero, a soma é possível. E aí, simplesmente citando mais exemplos, você pode ter a PG convergente, decrescente, alternada, desculpa, multiplicar por menos meio, 1 vezes menos meio, vezes menos meio mais 1/4, vezes menos meio menos 1/8, mais 1/16. É possível somar? Sim. Assim como aqui uma PG aqui crescente. Estava no menos 1, veio para o menos meio, veio para o menos 1/4. Querendo ou não, aqui também eu estou indo e me aproximando a zero, só que do campo negativo. Estou lá no menos 1, vou me aproximando e vou chegar a zero. Jamais também serei positivo aqui. Então esse tipo de PG vai ser possível somar. E vamos chegar a uma fórmula com isso. Vamos lá? Mas antes, só para mostrar para vocês e começar a quebrar aquela coisa assim, né, infantil. Se eu vou somar infinito, vai dar infinito. Então vamos lá. Vamos escrever aqui uma PG onde o A1 é 1/10. E a razão também é 1/10. Esse número é legal porque é fácil você visualizar com as notações científicas. Então, se você for escrever essa PG, primeiro termo, 1/10. Vezes 1/10, 1/100. Vezes 1/10, 1/1000. Vezes 1/10, 1/10.000. Acho que não tem dúvida. Isso é uma PG. A cada termo eu multiplico por 1/10. O que vai acontecer? Em vez de 10, vai ser 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Só que aí você começa. Se eu transformar esses números em decimais, que você tem uma visão melhor, 1/10 é 0,1. 1/100 é 0,01. 1/1000 é 0,001. Ou seja, a cada termo eu aumento um zero e um. O próximo termo, né, depois desse, teria 5 zeros e 1. 6 zeros e 1. Proposta, somar. Se eu for somar, imaginar a soma disso, o que você vai ter? 0,1, primeiro termo. Depois, 0,01, vírgula embaixo de vírgula, não é essa a regra. O próximo, 0,001. O próximo, a cada número você acrescenta um zero e depois um. E isso vai infinito. Estou propondo vocês somando isso até o infinito. Quando você somar tudo isso, o que vai acontecer? Vírgula embaixo de vírgula. Aqui só tem zero. Se falar, vou começar pelo último. Tá, o último vai ter 1. Não vai subir nada, o próximo vai ter 1. 1, 1, 1. Ou seja, essa soma, por mais que eu some, jamais chega a 0,2. Nem 0,12. É o que a gente chama, quando a gente estuda na matemática, dízima periódica. Toda dízima periódica, lembra que repetição, aqui repete uma dízima de uma única casa. Toda dízima periódica é o somatório de uma PG infinita. E olha aí, provado aqui, visualmente, concretamente para vocês, que a soma do infinito não dá infinito. Pode ser um número bem pequeno. Por mais que eu tente somar, jamais eu alcanço 0,2.
aonde essa soma é exatamente 1/9. 1/9. Se você duvida, o que é 1 dividido por 9? Como é que é a conta? 1 não dá para dividir por 9. 0, vírgula. Acrescenta um 0. 10 por 9 dá 1, sobra 1. Acrescenta um 0. Dá 1, sobra 1. Acrescenta um 0. Dá 1, sobra 1. Não é o que vai dar essa soma? Olha onde a gente chegou. Chegou não. Estou falando que é exatamente a resposta que os exercícios que envolvem somar infinito de uma PG convergente espera de você. Isso daqui é 1/9, não é isso daqui. 1/9. 1/9 gera isso daqui. Isso daqui nada mais é que essa soma. Que maravilha! Olha o lado científico da coisa. Como eu disse, isso daqui não é para você utilizar no seu dia a dia. Mas quando você estuda algo que tem essas proporções, você pode chegar lá no final. No fim dos tempos, né? Se você pensa que vai estar muito longe, vai dar 1/9. As consequências disso. A soma dessa PG é 1/9. E aí, a fórmula. Senhores, limite da soma assim chamado, ou, aqui para nós, soma dos infinitos termos de uma PG convergente, que eu disse a vocês que a razão está entre -1 e 1. A fórmula é super simples, perante a fórmula que a gente apresentou na aula passada, soma de n termos, que era o A1 que multiplica 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q. Somar infinitos termos nessas condições. Então aí já começo até a abrir o jogo com vocês. Você pensando em ensino médio, vestibular, se algum dia alguém te pedir soma infinitos, deu pontinhos, você vai encarar e enxergar, ter que enxergar essa fórmula. Só que muitas vezes, primeiro obstáculo é enxergar a PG, achar o A1, achar a razão. E aí é só aplicar essa fórmula. Às vezes o mais difícil é encontrar a PG. Soma de infinitos termos, representação aqui de infinito, é igual a 1, primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Essa é a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG. Mandou somar, deu pontinhos, não deu que tem 5 termos, 100 termos, 50 termos, deu pontinhos, soma até o infinito. A fórmula para você chegar àquele 1/9 é essa. Se você estiver lembrando aí, ó, o que seria a soma daquela PG? O primeiro termo era 1/10, dividido por 1 menos a razão, que também era 1/10. Isso daqui vai dar 1/10, MMC embaixo. Dá 10, fica 10 menos 1. A soma lá daquele exercício, que a gente já sabe que deu 1/9, é 1/10 dividido por 9 décimos. Corto 10 aqui com 10 aqui, a soma é 1/9 daquela PG, com A1 igual a 1/10, razão igual a 1/10. Tá aí. Exercícios da aula de hoje. Agora você vai começar a ter que pensar mais amplamente. Não é mais somar 5 termos, 10 termos, é somar infinitos. A fórmula é super simples, simpática, e acreditar no que você está vendo. Vai lá, o primeiro exercício, página do livro de vocês.
44. Calcule o limite da soma de cada uma das seguintes somas. Aí, ó. 1 mais meio mais 1/4, pontinhos. Então ele não está querendo somar 5, somar 10, somar 100, quero até o infinito. E essa daqui é interessante, que se você quiser visualizar isso daqui vai dar 2. Exatamente 2. Uma visão que você poderia ter, vamos dizer infantil, para ver que o Shigeru não está errado, é o seguinte: pense geometricamente, aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o 2. Bom, se eu quero somar isso daqui que ele está falando, eu vou somar 1, está aqui, 1 é garantido que eu tenho. Aí depois eu vou somar meio, metade de 1. Meio. Mas aí eu vou somar 1/4, metade de meio. Aí eu vou somar 1/8, metade de 1/4. Aí eu vou somar 1/16, metade de 1/8. Aí eu vou somar 1/32, metade do que eu tinha antes, mais metade do que eu tinha antes, mais metade do que eu tinha antes. Tá pequeno. Porém, gente, tá pequeno para certas coisas. Se você pensar, né, no lado científico, quando você usa um microscópio, hoje tem super microscópio, essa distância, se eu ampliar 1 milhão de vezes, vai estar aqui. Aí ele vai andar metade da metade, metade da metade, metade da metade, metade da metade, 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 metade. Ah, ficou pequeno de novo. Dependendo do que você procura, hoje você está pensando em um vírus. Imagine o tamanho que é um vírus. Não é algo que dá para enxergar. E quem enxerga e quem estuda, às vezes o microscópio de laboratório normal você não consegue nem estudar. Você precisa ampliar, ampliar, ampliar. Amplia mais. Aí você faz. Ou seja, quando é que você vai encostar no 2 tecnicamente? Nunca. Mas vai chegar numa medida tão minúscula que o homem ainda não está conseguindo estudar. Aí você diz que essa distância é 0. O número chegou. Só que você pode dizer isso no limite do estudo do homem. A mesma coisa. Hoje você pega assim, no lado científico mais usado aí hoje também, que você enxerga, exames em atletas olímpicos para ver se ele usou droga, isso, aquilo. Muitas vezes está na cara que ele usou. Tá bombadão, tá não sei o que, uma estrutura não consegue só com exercício aquilo lá. Certo? Mas ele usou e depois, na hora de fazer o exame antidoping, não consta, porque simplesmente ele eliminou o que poderia comprovar o que se ele utilizou ou não. Chegou uma partícula tão minúscula que ainda os laboratórios não conseguem estudar. Aí vai avançando a ciência e de repente, daqui o ano que vem, eles conseguem perceber. O cara usou faz 1 ano, 6 meses, dependendo do tipo da droga para identificar. Vai achar aquilo lá no corpo do cidadão. Só que tem limites. Tudo isso é mais estudo, né? Tudo mais. Porém aqui, ó, é só para você visualizar que a gente não está falando besteira. Quero essa soma. A partir do momento que você é apresentado a fórmula, seu objetivo aqui, simples, identificar que isso é uma PG. Fácil.
Todo mundo deve estar percebendo que é uma PG onde o primeiro termo é 1. Tá lá. A razão é meio. Está na dúvida, pega o segundo e divide pelo primeiro. Razão é meio. Tem o A1, tem a razão, fórmula que eu acabei de apresentar. É o A1 dividido por 1 menos a razão. É o A1 que é 1, dividido por 1 menos meio. Sua soma é 1 dividido por meio. Conserva o primeiro número 1, multiplica pelo inverso. Sua soma vale 2. Que é como eu quis provar aqui geometricamente que eu não estou falando besteira. A soma é 2. Lindo, hein? Comece a perceber o nosso estudo do lado científico. Agora começa a ficar mais abstrato para você pensar em geometria, isso, os números já começam. Quanto é essa soma? Vai dar uma fração. Mas indo rumo ao infinito. Como eu disse, esse obstáculo aqui, que não é obstáculo, é identificar que é uma PG. Quero somar aqui pontinhos infinitos. Shigeru disse, mandou somar infinito, eu só tenho essa fórmula. E só vou ter essa no ensino médio. Então é só pensar, tem que identificar que é uma PG, onde o primeiro termo fácil é 2. Aí a razão você pega o segundo, 2/5, divide pelo primeiro, que é 2. Divisão, conserva o primeiro 2/5, multiplica pelo inverso aqui, que é meio. 2 com 2 cancela, sua razão é 1/5 aqui. Pode perceber, 2 vezes 1/5, 2/5. Vezes 1/5, 2/25. Achou isso? Só aplicar a fórmula. A soma é o A1, 2. Dividido por 1 menos a razão, 1/5. 2 dividido, tira MMC embaixo, 5. 5 menos 1. 2 dividido por 4/5. Sua soma, conserva o 2 em cima, multiplica por 5/4, inverte o segundo. Simplifico aqui, dou a resposta. A soma é 5/2. Tá aí. Somar infinitos termos. Aqui, aquela PG alternada. 3 vezes menos 1/3 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1/3 mais 1/3. Vezes menos 1/3 menos 1/9. Quanto que vale essa soma? Primeiro, dizer que é uma PG, cujo primeiro termo foi dado, 3, e a razão conserva o primeiro, pega o segundo, menos 1, divide pelo primeiro, 3, menos 1/3. Razão negativa porque ela é alternada. A soma é o A1, 3, dividido por 1 menos 1/3. Se a razão é negativa, a fórmula da soma é 1 menos a razão. Porém, menos com menos vai dar mais. E aí sua soma vai dar 3 dividido por 1 mais 1/3. MMC. Aragão.
vai dar 3 mais 1. Sua soma, 3 dividido por 4/3. Conserva o primeiro 3 e multiplica pelo inverso 3/4. Sua soma vai dar 9/4. Resposta. Somatório, que a gente viu a aula passada. Só que olha só, começou no zero, terminou lá no infinito. Então isso também é para você começar a perceber, né, que antes estava acostumado. Oi? Começou no zero, terminava no 100. Começou no zero, terminava no 80. E era soma de N termos. Agora aqui começou no zero e vai até o infinito. Lembrando, a expressão 2/3 elevado a n. Então o primeiro termo é 2/3 elevado, começo no zero, mais 2/3 elevado a 1, mais 2/3 elevado a 2, mais 2/3 elevado a 3, mais pontinhos, porque não tem fim. Vai até o infinito. Então, o que eu estou querendo somar aqui, todo número elevado a zero dá 1. Mais 2/3, mais 4/9, mais 8/27, mais rumo ao infinito. PG, cujo primeiro termo é o número 1 e a razão é 2/3. Sua soma é o A1, 1, dividido por 1 menos a razão 2/3. 1 dividido MMC 3, vai dar 3 menos 2, 1. Sua soma vai dar exatamente 3. Este é o somatório dos infinitos termos. O 2, eu vou deixar achar geratriz para a semana que vem. Aí eu faço uma aula só para achar geratriz. Vamos para o 3. Semana que vem, a aula de exercício só para achar geratriz usando essa fórmula. Em uma PG infinita, olha lá, ó, como é que isso cai em vestibular, hein? Em uma PG infinita, a soma dos termos de ordem ímpar é 50. E a soma dos termos de ordem par é 30. Calcule o primeiro termo e a razão dessa PG. Então, ó, aqui, ó, separar bem. Os termos de ordem ímpar, quem são? O A1, o A3, o A5, o A7, o A9, posição ímpar. A soma que eu vou chamar aqui de 1, que seria essa PG vermelha, é 50. Agora, a soma dos termos de ordem par, quem seria? O A2, o A4, o A6. Par, posição par. A soma dos termos de ordem par, S2, é 30.
e isso vai até o infinito. Quero que você calcule para mim o A1 e a razão dessa PG. Chamar a razão dessa PG de quê? Detalhe, agora você tem que ficar prestando atenção para você ver o que eu vou fazer aqui. Gente, a razão da PG é que do A1 para o A2 eu multiplico por quê? Do A2 para o A3, novamente eu multiplico por quê? Assim como daqui, 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 tudo eu vou multiplicar por quê? Só que quando eu peguei e somei só os termos de ordem ímpar, quando eu for usar aqui a razão dos termos de ordem ímpar, do A1 para o A3, você só multiplicou por quê? Sim ou não? Alô? Daqui para cá eu multipliquei por quê? Daqui para cá eu multipliquei por quê? Do A1 para o A3 eu só multipliquei por quê? Gente? Duas vezes o quê? Duas vezes que não. Seria A1 vezes duas vezes o quê? duas vezes que não. Você não está somando. Que vezes que? Que é o quadrado. Que ao quadrado. Não é 2Q. E sim é Q ao quadrado. Você pulou 1. Daqui para cá você multiplicou por quê? Daqui para cá por quê? Então a razão dessa PG de ordem ímpar é Q quadrado, assim como a PG de ordem par também é Q quadrado. Porque aqui continua sendo uma PG, só que a razão Q é da PG original. PG com os termos de ordem ímpar, Q quadrado. Então o que seria a soma dos infinitos aqui? O A1, que eu não sei, dividido por 1 menos a razão, que é Q ao quadrado, igual a 50. E a soma dos termos de ordem par? Note, o A1 não é os termos de ordem par, o primeiro termo não é o A1, é o A2. Dividido por 1 menos Q ao quadrado, igual a 30. Somar os termos de ordem par. Primeiro termo de ordem par é o A2. Agora, sisteminha. Vou ter que ajeitar aqui para simplesmente poder substituir. Um jeito fácil. Sabe o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer o seguinte. Vou passar 1 vezes menos Q quadrado multiplicando e os 50 dividindo. Na realidade eu vou fazer uma troca. No que eu faço essa troca, eu vou ter que o A1 dividido por 50 é igual a 1 menos Q ao quadrado. Qual a vantagem que eu vou ter fazendo essa troca? A vantagem é que aqui eu tenho 1 menos Q ao quadrado. Posso substituir por A1 vezes 50. Vezes não, dividido por 50. E aí, vamos lá. Como é que fica se eu substituir aqui? Fica A2 dividido por A1 sobre 50
é igual a 30. O que é o A2 numa PG? É o A1 vezes a razão, dividido por A1 sobre 50, igual a 30. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, igual a 30. Que belezinha, ó. A1 aqui com A1 aqui cancela. Passo 50 dividindo, você vai achar que a razão é 30 dividido por 50. Portanto, 3/5. Se a razão é 3/5, volta aqui e acho A1. Você sabe que A1 sobre 50 é igual a 1 menos a razão 3/5 que eu acabei de achar ao quadrado. A1 sobre 50 é igual a 1 menos 9/25. Tiro o mínimo, 25. Fica 25 menos 9. Dá para simplificar aqui. Fica 2. 25 tiro 9 é 16. Passo 2 multiplicando. Vou concluir que o A1 é 32. Tá aí. Queria o A1, 32. Razão, 3/5. Nessas condições, a soma dos termos de ordem ímpar é 50 e a soma dos termos de ordem par é 30. Lindo exercício. Não é tão fácil. Visão que você tem que ter. Do A1 para o A2, a razão é Q. Do A1 para o A3, a razão é Q ao quadrado. E equações, né? Note, achar x. Achar x. Somando infinito, porque ó, tem pontinhos aqui, ó. Não é um número determinado, não tem fim isso daí. Se eu somei infinitos e deu 40, ele falou que a soma dos infinitos termos aqui é 40. E o que é a soma dos infinitos? É o A1 dividido por 1 menos a razão. Isso é 40. O A1 é x, que é o que ele pede. Resolver a equação, achar x. A razão. Razão. Pega o segundo. 3x sobre 4. Divide pelo primeiro, que é x. Conserva o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. X com x cancela. Sua razão é 3/4. Então é o A1x dividido por 1 menos 3/4. Igual a 40. MMC. 4 menos 3 dá 1/4, igual a 40. Passo 1/4 multiplicando. 40 multiplicado por 1/4, 10. Facinho. Esse é o valor de x.
último, esse é o mais bonito, né? Dados experiências físicas, químicas. Quando a gente fala isso, né, gente, tudo isso são condições, vamos dizer, exatamente ideais, coisa que a gente não tem. A gente tem ar, gravidade, tem resistência do ar, tem atrito, tem isso, tem aquilo. Mas quando você pensa assim em minimizar tudo isso, é o caso, né? Trem-bala. Basicamente o trem fica flutuando, ele não fica ligado ao trilho. Seria algo fantástico. Imagine você ter um carro onde o pneu não toca o chão, desliza. Você não precisaria nem ter boas estradas. Simplesmente você não ia nem ver buraco. Né? Coisa assim. Só que isso, teoricamente, até hoje não existe, justamente porque tem ar, tem gravidade, tem isso, chuva, vento. E isso não tem como eu mudar. Mas se eu colocar em condições ideais, vácuo, isso, aquilo, eu consigo. Né? Ter movimentos, às vezes, infinitos. É o caso, uma bolinha abandonada de uma altura de 6 metros. Suponha que cada vez que ela toca o solo, ela retorna uma altura igual a 3/5 da anterior. Qual é aproximadamente a distância percorrida pela bola até parar? Isso daqui é interessante, vários exercícios, vamos dizer, de vestibulares tem isso, e você só se toca depois que vê uma coisa. Vamos lá, simular isso daí. Eu vou abandonar uma bola de uma altura de 6 metros. Então aqui eu estou lá em cima do prédio, eu vou pegar a bolinha e soltar ela. No que eu solto a bolinha, ela vem para baixo. Gravidade. Ela vai cair até tocar no chão 6 metros. Certo? Beleza. E aí, depois, o que ela vai fazer? Hello? Soltei. Caiu 6 metros. O que ela vai fazer? Bateu no chão. Ela vai subir, segundo foi dito no problema, 3/5 de 6 metros. Só que não pode esquecer que ninguém falou que vai pegar ela aqui em cima. Ela vai voltar a descer 3/5 de 6 metros. Aí, ela vai subir 3/5 ao quadrado, porque é 3/5 disso que desceu, de 6. Aí ela vai descer 3/5 ao quadrado de 6. E assim sucessivamente. Gente, isso é descida. Isso é subida. Muitos de vocês só ficam pensando em uma PG. Na realidade, eu tenho duas aqui. Eu tenho a somatória das descidas dessa bola e tenho o somatório das subidas dessa bola, porque ele quer aproximadamente a distância percorrida pela bola até parar. Como eu disse, em condições normais, quando você pega aquela bolinha de borracha e você joga aquela bolinha que pula pra caramba, ping-pong também, em condições normais ela nunca para de vibrar.
No infinito é lógico, ela vai estar tremendo, não, quase nem saindo do chão, mas teoricamente está tremendo. E no infinito eu digo que parou, que a distância é tão pequena que parece que ela está estática. Mas em condições normais ela continuaria tendo movimento. Agora, quando que isso é uma bola, um jogo de tênis, um jogo de ping-pong, você nem percebe essa vibração. Mas em frequências que você utiliza, com toda certeza, é interessante. Então aqui você tem a soma de duas PGs. Da descida, que o primeiro termo é 6. Joguei ela de 6 metros de altura. E depois 3/5 de 6. E assim vai. Infinito. Você teria a PG da subida. Onde na subida o primeiro termo é 3/5 de 6. Ela não vai subir 6 metros, você deixou ela 6 metros caindo. Depois 3/5 ao quadrado de 6. E assim sucessivamente. Primeiro PG, soma. 1. Primeiro termo 6 dividido por 1 menos 3/5, que é a razão. Dá 6 dividido, tiro o MMC, 2/5. Conservo 6, multiplico pelo inverso, 5/2. Corta aqui, 3. Seria 15 metros. 15 metros seria o que ela vai descer. O que ela vai subir? Pus a letra errada aqui. Não, soma, né? Não é subida. Soma 1. A soma 2. Se eu for esperto aqui, o único termo que eu não tenho em relação aqui embaixo é esse 6. Então, em vez de usar a fórmula, lógico, pode usar? Pode. Eu poderia falar que é 15 tirando 6. Daria 9 metros. Ela desce 15 e sobe 9. Portanto, ela vai percorrer 24 metros. 15 mais 9. Tá aí. A aula que vem, exercícios com dízima periódica. Senhores, bom final de semana a todos.